A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, você está no nosso canal Bíblia para o Cotidiano, nosso canal de Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse último trimestre de 2024 está falando sobre os 10 mandamentos, isso mesmo, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. E nós já chegamos, irmãos, a abrir a sua revista aí, ó, na metade dela, literalmente na metade, e a gente vai para a lição de número 8. Como são 13 as lições, então não tem 7 e meia, né? Então, domingo passado, você estudou a lição de número 7. Hoje, 8, já estamos do meio para o final de mais um trimestre. E, meus irmãos, quando a gente vê falando sobre os 10 mandamentos, logo de início a gente pensa, de novo? De novo, mas é necessário. Falando sobre ainda não matarás, que foi a lição passada, nós sabemos não matar. Mas aí a gente tem uns aspectos que a gente pergunta por que foi criado. E pensando nisso, quando eu estava estudando a lição de número 8, que é o sétimo mandamento, vai falar não adulterarás. Eu e a minha Rose, nós somos líderes de casais, né, no ministério, casados para sempre, somos habilitados para abrir turma. O ano passado abrimos 2 seguidas, esse ano já abrimos uma, encerramos o mês passado. E o assunto não adulterarás é um assunto um tanto quanto normal entre pessoas normais. Porque eu quero partir daqui. Existem os pervertidos que têm a ideia agora de um relacionamento aberto, aonde você pode estar casado com alguém e pode namorar quem você quiser. E ainda tem, eu não sei, eu estava lembrando disso. Se vocês ouviram falar, se vocês lembram mais, se tornou aí conhecido de muita gente, principalmente quem tem 45, feito eu. Não lembro em que ano que surgiu, mas houve uma moda. Olha só que coisa satânica, gente. Houve uma moda das casas de swing. E o que é isso, professor? Nunca ouvi falar essas casas de swing. Eu casado, comprovado que eu era casado, ia a um lugar onde só entrava pessoas casadas. Para quê? Para trocássemos de casais. Eu ficava com outra mulher, a Rose ficava com outro homem e saímos de lá e estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal. Olha que coisa diabólica. E aí saiu essas casas de swing, não digo que saiu porque, na verdade, não me dei o trabalho de procurar saber se ainda tem ou não, mas provavelmente tem. Mas se tornou uma febre isso aí. E aí veio agora o relacionamento aberto. O outro, ainda tem o outro também, falando do relacionamento aberto, ainda tem o trisal. Ou seja, eu namoro com alguém e aceito que essa pessoa namore com outra. Então fica nós três. Pode ser um homem com 2 mulheres ou pode ser 2 mulheres com um homem. Normal, desde que nós sejamos... Olha o absurdo do absurdo, gente. Eu posso ter no meu relacionamento outra mulher e a minha mulher. Só que nós não aceitamos traição. Ô, gente, que coisa perversa é essa? Né? Eu não aceito que essas 2 mulheres que são minhas tenha outro homem, senão é adultério. E se eu tiver outra mulher além dessas 2, também é adultério. Aí você pergunta, falar de novo de 10 mandamentos, você acha que não precisa, irmãos? Você acha que é verdade? Você acredita que não é verdade, que não é necessário? Olha as ideias dos homens, as ideias perversas e pecaminosas colocadas dentro do matrimônio, de uma aliança que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, onde Deus criou a família, onde Adão declarou ossos dos meus ossos, carne de minha carne. E agora a gente tem essas ideias malucas. Por isso que nós precisamos estudar os 10 mandamentos e hoje estudando não adulterarás. Eu quero partir daí.
Só para você ter ideia se é ou se não é importante estudar os 10 mandamentos de hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva para que nós possamos chegar a 12 mil inscritos ainda esse ano, com a sua ajuda e querendo Deus. Como eu já falei, essa lição é a lição de número 8, será aplicada no dia 24 de novembro de 2024 na sua igreja. O título completo: Não adulterarás. Uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. É o título completo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, 28, conhecido de todos nós. Está até aberto aqui na minha mesa também. Já vamos ler ele agora. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Precisa explicar? Precisa para alguns, mas no decorrer da lição a gente vai falar. Mas a suma é, antigamente, para ter o adultério, era necessário que houvesse a conjunção carnal. Já no Novo Testamento, aqui no livro de Mateus, do qual o próprio Jesus disse, eu desejar uma mulher em meu coração. Professor, explica que às vezes tem jovens, essa lição também é aplicada em algumas igrejas para jovens. Explica. Irmãos, uma coisa é eu dizer que não existe uma mulher mais bonita. Nossa, que mulher bonita! O seu rosto, o seu corpo. Nossa! Pronto. E aí? Homem, nossa, que camarada mais bonito, moço. A barba bem alinhada ou sem barba, o nariz afilado, com cabelo, sem cabelo, ou seja, qual o problema, irmãs? Não tem problema nisso. Qual é o problema que Jesus está condenando? Jesus está condenando eu olhar para uma mulher e imaginar eu tendo relações com ela. Eu dizendo, se eu pegasse assim, fizesse assim. É uma irmã olhar para o homem e dizer, meu Deus, olha aquelas pernas, olha aqueles braços. Gente, imagina ele me agarrando. É isso que a Bíblia fala de cobiçar. Não está falando de você olhar para alguém e dizer, mulher bonita, hein? Caramba, nossa, homem bonito, hein? Bonitão o rapaz. Ponto, irmão, acabou. Não está falando de olhar a beleza. Está falando de se imaginar em relação com um homem ou a mulher. Ok? Também é adultério perante a Bíblia. E pior, para piorar um pouquinho mais o negócio. Quem disse foi Jesus. Eita, é forte. Verdade aplicada. O 7º mandamento trata da santidade e a fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. É isso mesmo, né? E falando aqui de adultério, eu acho muito interessante. Em que sentido? Porque independente do credo religioso, independente se você é cristão, se você é católico, se você... cristão, eu falo protestante, né? Porque o católico é cristão, corrigindo. Se você é protestante, se você é católico, se você é kardecista, se você é do Umbanda, se você é do Candomblé, se você é ateu, não importa qual é o seu credo, se você acredita em tudo ou se você não acredita em nada. O fato é, tem os doentes, como eu falei para vocês, tem os doentes. Tem uns perturbados de Satanás, tem. Mas a grande maioria não gosta de ser traído. Quer estar com uma pessoa e que essa pessoa seja o quê? Fiel a ela. Então, um ateu que não quer ser traído. Sabe de onde esse ateu, o princípio dele não querer ser traído, sabe de onde veio? Da Bíblia. Eu estava olhando outro dia, né? Até um assunto bem polêmico. Eu não vou me lembrar na íntegra aqui, mas só para você ganhar um contexto. Uma dupla de homem que morava junto, os dois vive como marido e mulher, homem, sei lá como é que é essa relação. E esse moço, ele era enfermeiro.
enfermeiro, um dos moços. E o seu parceiro de relacionamento descobriu que ele estava traindo ele. Veja só, até no mundo do qual um relacionamento que não é bíblico, eu estou falando de Bíblia. Bíblia é homem e mulher, macho e fêmea. Tá bom, gente? É o que está na Bíblia. Mesmo num relacionamento que não é bíblico, eles não aceitam que sejam traídos, ou seja, eles usam o não adulterarás, mas dentro de uma relação do qual Deus não abençoa. Mas o fato que eu quero trazer é que esse médico foi denunciado pelo seu parceiro de relação sexual, que era outro homem, que ele estava dando anestesia e abusando das pessoas com que ficavam desacordadas. Isso aí está na mídia, depois você procura aí. Mas o fato que eu quero dizer é que dentro de uma relação que Deus não aprova, eles não aceitam o adultério, o não adulterarás. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, o não adulterarás vale para quem crê em Deus, para quem não crê em Deus. É um princípio moral. E mesmo quem não deveria estar em um relacionamento não aceita que seja traído. É nessa perspectiva que nós vamos falar. Os nossos objetivos de hoje são 3. Mostrar aspectos essenciais do 7º mandamento. A lição é 8, mas o mandamento é o 7º, tá bom? Hoje até o Jefferson se confundiu. Expor a abordagem feita por Jesus acerca do adultério. Vamos falar de Jesus, lógico, Mateus 5, 28. E o terceiro é explicar o objetivo do 7º mandamento. Leitura Deuteronômio, capítulo 22, do 22 ao 23. Pega aí e já vamos fazer a nossa leitura. Se você não tem Bíblia, abra. Aliás, se você não tem a revista, abra a Bíblia para acompanhar. Escrito está: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então tirarás ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedra até que morram, a moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de Israel. Aqui a gente tem 2 conversas para a gente ter. Primeira conversa: quando Jesus confrontado com os escribas e fariseus, dizendo: essa mulher foi pega no adultério. Jesus ali, para muitos irmãos, acha que Jesus usou de misericórdia. Jesus usou da graça. Não. Jesus usou da lei. A lei que está determinada em Deuteronômio, capítulo 22, do 22 ao 24. A lei dizia que os 2 teriam que ser apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. E quando eles levam para Jesus, leva apenas a mulher. E eles dizem bem claro, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Aí Jesus diz: beleza, vocês querem apedrejar a mulher porque está na lei. Isso aqui é parafraseando, tá? Para você entender. Vocês querem apedrejar uma mulher porque está na lei, a adúltera tem que ser apedrejada. Tá bom, bora apedrejar, mas traga para mim o homem, porque a lei diz que tem que ser os 2. Então, se eles queriam que Jesus cumprisse a lei, teria que estar lá os 2. Como não estava lá os 2, o que Jesus fez? Se abaixou, se escreve, esse é um grande mistério. O que escreveu Jesus? E diz: quem não tem pecado, então tira a primeira pedra. E ninguém quis jogar pedra, olha para aquela mulher e diz: mulheres, onde estão os teus acusadores? Ela diz: não há ninguém, Senhor. Se ninguém te condenou, porque não é lícito te condenar,
porque a lei não manda eu te condenar, porque você está só. Vá, mas não peques mais. Aí entrou a graça. Jesus primeiro entra com a lei, cumpre a lei e derrama graça sobre aquela mulher. Vá e não peques mais. Ponto. A segunda parte. Maria, a mãe de Jesus, poderia ser apedrejada. Porque o texto diz que se uma mulher estivesse aqui, como diz, desposada com outro homem, e outro homem a possuísse, se ela gritasse, fui agarrada, me agarraram, estuprador, eu não sei se na época de Israel existia a palavra estuprador, de verdade que agora veio na mente e eu não sei. Tá, abusou de mim, essa mulher seria dada como inocente, aquele homem seria caçado e morto. Aqui é diferente o caso. Ela foi abusada, ela não foi consentida, porque se ela consentisse no ato, seria apedrejado os dois, porque ela já era, veja como o compromisso que Maria tinha com José, já era um compromisso de homem com mulher, mesmo sem ter relação conjugal. Que ele diz, porque já é mulher de outro homem, já estava oferecido. Por isso que José intenta esconder Maria, porque se contasse que ele não era o pai, Maria seria apedrejada. Lei. Então veja dois aspectos que a gente às vezes não pensa, né? Tanto a mulher pega no ato de adultério, Jesus usou da lei, quanto Maria, grávida do Espírito, gerando Jesus Cristo, poderia ser apedrejada porque não era do seu... como é que chama? Do seu pretendido, que já era considerado o seu esposo, porque já estava despojada, esperando apenas o dia. E todos dois poderiam ter usado a lei. Então, é nessa perspectiva que nós iremos partir para a nossa lição. O hino sugerido de hoje, 334, 363, 432. Motivo de oração. O motivo de oração é: ore pela santidade no seu lar. Ora daí que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti por mais uma aula, a aula de número 8. Agradeço a Ti pela vida do bispo Samuel Ferreira, que escreve e comenta sobre esta revista. Que Tu nos ajude a trazer santidade para dentro de nossa casa, seja como homem, seja como mulher, como cônjuge. Senhor, que o Teu povo venha entender que adultério não é apenas o ato, mas é o desejo desenfreado por alguém que não tem um compromisso conosco. Assim eu te peço que venha trazer santidade para nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, antes de adentrarmos na nossa lição, eu quero fazer um convite especial para você de todo o Brasil. A partir de dezembro, agora dia 7 de dezembro, vou fazer o lançamento oficial de uma mentoria para homens. Aproveitando essa lição que está falando, não adulterarás. Eu vou fazer uma mentoria de 52 aulas, 52 encontros para homens. Esses encontros serão online. Esses encontros você pode assistir ao vivo, mas essas aulas ficarão gravadas. São 52 semanas, um vídeo por semana, um ano todo de mentoria comigo. Vamos trabalhar 3 livros. Os 3 livros são Um Conflito Secreto dos Homens, do Patrick. Depois trago mais informação para você. Todo homem tem um conflito secreto e discutiremos sobre ele. Já está pronto. O outro livro é Homem ao Máximo, do Collins, falando que ser homem é muito mais do que brigar, é muito mais do que ser valente, é preservar a essência. E o outro livro é Homens do Reino, de Tony Evans, do qual ele mostra que quem é do reino não pensa nos seus próprios interesses, pensa no interesse do reino. Esse curso, essa imersão, quero dar um nome assim, essa imersão na masculinidade
que tem sido perdida, tanto em conflitos, tanto em ser homem como Deus planejou e viver o reino de Deus. Estará disponível a partir do dia 7 de dezembro. Você pode adquirir essas aulas, será ao vivo. Vou marcar um dia, vou trazer para você, dizendo ao vivo, toda semana uma aula. Você vai poder baixar o e-book, você vai poder baixar o livro ali e você vai ter a mentoria comigo, sentado aqui onde nós estamos, numa sala fechada, apenas para homens. Eu te dou acesso para você entrar nessa sala e vai ficar apenas nós e nós ali vamos conversar sobre o que Deus planejou para nós como homem. Então você, mulher que está me escutando, você pode indicar para o seu marido, você pode indicar para o seu filho, você pode indicar para os homens de sua igreja. Aqui será um ambiente do qual nós vamos conversar sobre o que diz a Bíblia, sobre princípios estabelecidos. E um dos grandes problemas do homem é: não adulterarás. É um dos problemas, né? E eu quero tratar sobre isso. Eu quero tratar sobre o homem quanto à sua honestidade financeira, sua honestidade de caráter, honestidade de hombridade. É uma imersão, repito para você, 52 semanas. Professor, o lançamento será em dezembro, dia 7 de dezembro. Por que o senhor escolheu o dia 7 de dezembro? Porque no dia 7 de dezembro, a minha Rose vai fazer uma reunião de mulheres aqui em casa, na nossa laje. Enquanto elas estiver reunidas lá em cima, no encontro apenas de mulheres, eu vou pegar alguns homens da nossa igreja, 5 ou 6 homens, e vamos fazer o nosso primeiro encontro ao vivo, para você entender, homem, como funciona, o que nós conversamos, o que nós compartilhamos, por que nós pedimos oração. Sim, oramos uns pelos outros, pomos as mãos uns sobre os outros, confessamos os nossos erros uns aos outros, ajudamos aos outros, porque o que falta é um lugar onde homens possam conversar sobre seus dilemas, suas dores, suas dúvidas, suas incertezas, até mesmo os seus pecados, os seus segredos, né? E vamos tratar. Então eu convido você a colocar na sua agenda, dia 7 de dezembro, esse primeiro encontro. 7 de dezembro será um sábado, será o lançamento desta imersão para a masculinidade. Eu estou aqui com o meu tablet, eu vou pegar ele para você, que eu vou apresentar. Ele está aqui, ó, já está aqui. Você vai ficar disponível para todos aqueles que quiserem. O título desse encontro nosso vai se chamar Despertar do Homem, Vivendo o Reino com Integridade. É esse tema. Nós temos que despertar como homem, temos que viver o reino com integridade. E aqui nós vamos falar sobre esse aqui. Já está pronto. O e-book está aqui, prontinho. Vou ler aqui alguns títulos do qual nós vamos tratar, homens. O encontro 1, autenticidade, propósito e o papel do homem do reino. Encontro 2, fortíssimo, máscaras, masculinidade verdadeira e o relacionamento com o rei. Encontro 3, identidade em Cristo e o chamado à liderança. Encontro 4, a importância da integridade e o chamado para servir. 5, lutando contra a tentação e a força do amor. Encontro 6, confrontando o pecado com honestidade e coragem para liderar.
Encontro 7, a jornada da pureza fortalecendo a masculinidade. Vou chegar só até o 10. O 8, redenção do passado e fidelidade à família. Encontro 9, curando a masculinidade e construindo um legado espiritual. E 10, para encerrar, vulnerabilidade como força e o poder da oração. Esse aqui são alguns dos títulos que nós vamos fazer essa imersão. Esses são os títulos das 52 semanas que iremos passar juntos, onde descobriremos o que Deus planejou. Quer que exercemos como homens sem segredos, se tornar homens ao máximo e ser homem do reino. Seja bem-vindo a esta jornada que irá levar você ao que Deus planejou. Abençoe. Está pronto. Está apenas esperando para o dia 7. Vou disponibilizar a plataforma do qual você vai poder entrar e fazer parte dessa mentoria. 52 semanas vai ser os nossos encontros. Então, marque aí. E se você é homem, vem desfrutar do que Deus planejou para você. Deus abençoe. Vamos para a nossa aula de hoje. Introdução. A banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é pecado repudiado por Deus. Abre a sua Bíblia no livro... Opa, minha Bíblia amassada. Jesus, o que eu fiz? Que amassou minha Bíblia toda? Vai pra cá, peraí, gente. Deixa eu arrumar minha Bíblia aqui. Livro de Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ver. Que é os 10 mandamentos, né? 20, verso 14. Escrito está, de uma maneira bem sucinta: não adulterarás. Não tem explicação, não tem nem mais, nem porquê, nem menos. Me traiu, eu traio também. Não, para. Isso aí é mundo. Me traiu, eu vou trair também. Não, gente, não. Não adulterarás. Não dê o seu direito para ninguém. Certo? Ponto de número 1, aspecto do 7º mandamento. O 7º mandamento diz respeito a perseverança e estabilidade da instituição familiar. É por extensão da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Então, falar não adulterarás é basicamente dentro da família. Não tem como falar não adulterarás sem falar da família. Se bem que a gente pode pegar aí com relação a negócios, com relação a amizade, com relação a parceria, mas aqui não. Esse não adulterarás está relacionada, falando sobre homem e mulher, cônjuges, que não podem cometer adultério, tá bom? Ponto 1.1. Uma definição de adultério. Adultério, basicamente, significa alterar a pureza ou a natureza de algo. Leite adulterado, por exemplo, o excesso de água nele com a intenção de aumentar seu volume, mas diminuir sua qualidade. Ele usou leite, né? Mas eu gosto muito de usar o combustível do carro. Gasolina adulterada. A gasolina adulterou com quem? Não é que a gasolina é uma adúltera, é que alguém manipulou a gasolina para ela sair do seu estado original. Sabemos, eu não sei se é 20% ou se é 30%, que o combustível, a gasolina, combustível,
pode, por lei, sem afetar o seu motor, apesar que hoje existem os carros flex, né? Mas por lei, a gasolina não pode conter. Agora me perdoe que veio na mente esse fato agora. Se é 20 ou se é 30% de etanol. Passou disso, essa gasolina se torna adulterada. E olha que está misturando etanol. Só que tem gente que faz o quê? Com solvente, com a própria água, com qualquer outra coisa. Para quê? Tirar o estado original. Então, se você perguntasse assim, o que é adultério? É tirar o original. Qual é o original? Eu e a Rose, homem e mulher, casados. Isso é o original. O que é o fora do original? O adultério. Adulterou a fórmula. Qual é a fórmula? Eu para a Rose para mim. Passou disso, tirou a forma original. Virou um adúltero ou foi adulterada a forma original. É o que o bispo colocou aqui e eu concordo com número, gênero e grau. Adultério é falsificar algo original. Quando falamos do ponto de vista espiritual, temos o adultério que altera a pureza da doutrina. Disfarça a mentira com versículos bíblicos retirados do seu contexto e dá um ar de autoridade à falsidade. Falando em casamento, o adultério é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial, quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é seu parceiro oficial. Diante da escalada da devassidão moral e a desconstrução de muitos valores pela sociedade, continua sendo relevante termos diante de nós esse mandamento. A sociedade, como eu falei para vocês, desses pervertidos, dos doentes, que diz que pode, a grande maioria, irmão, cristão ou não cristão, grande maioria não aceita ser traído, seja pelo homem ou seja pela mulher. Isso é fato, é indiscutível, mas infelizmente está trazendo uma nova vertente, os relacionamentos chamados abertos, os relacionamentos chamados trisal, aonde é permitido ter ou um homem a mais ou uma mulher a mais dentro do relacionamento, e não é adultério para eles, para a sociedade. Para Deus é imoral. É imoral. E nós temos que ensinar isso dentro das nossas igrejas, porque, lógico que não posso falar nome, mas uma vez eu me lembro, ele vai me ouvir, talvez sim, talvez não, né? Às vezes ele acompanha a minha aula. Ele disse, irmãos, pasme vocês, sem dizer nome, lógico. Ele disse que dentro da igreja foi descoberto um irmão que frequentava a casa de swing. E o irmão teve a coragem de convidá-lo, chamar ele e a sua esposa para ir para uma dessas casas de swing. Eu estou falando dentro da igreja. Que é isso, professor? Sim, se ele me autorizasse, diria o nome dele, que foi convidado, né? Lógico que ele não foi, mas ele foi convidado. E ele diz, aqui, ele não está mais aqui nessa igreja, mas ele era daqui. Você entende? Então, se 10 anos atrás, eu estou na igreja que eu estou há 10 anos, surgiu um homem como esse, um casal como esse, e você acha que é relevante ou não é relevante nós aprendermos sobre este assunto? Ensinar para os jovens, ensinar para essa garotada, e nós fortalecemos nossa fé, que adultério é pecado diante de Deus. 1.2. A natureza do mandamento. Havia um grande
contraste entre Israel e as demais nações com a forma de como a questão do adultério era abordada. Nas civilizações orientais da época, não era novidade punir o adultério com a morte. Para Israel, sim, para Israel era novidade punir com a morte. Para as outras nações, não, tá? Era algo normal punir. Veja que já existia um código moral nessas civilizações, porque Deus implanta nos homens o seu DNA de santidade, eles que se pervertem por causa do pecado. Quando duas pessoas eram encontradas em um ato de adultério, se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada à morte, pois a mulher era considerada propriedade do marido. Ao homem era geralmente imposto outro tipo de penalidade. Enquanto isso, em Israel, as duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambas morreriam. Já lemos, nós temos Deuteronômio, mas se você quiser certificar, nós temos Levítico também, que fala a mesma coisa. Peraí, Números, Levítico é para cá, peraí. Levítico, de número 20, verso 10. Levítico 20, 10. Também fala a mesma coisa, tá? Vou ler para você. Aqui, Também o homem que adulterar com uma mulher de outro, havendo adulterado com uma mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Era morte para os dois. Na sociedade pagã, na sociedade que não era judaica, quem era morto era só a mulher, sobrava para a mulher. Em Israel, Deus era justo. Ele disse, não, os dois. Não tem dois pesos e duas medidas. Eita, é um peso e uma medida só. Então, se for pego, é os dois. Está escrito em Levítico, capítulo 20, verso de número 10. Ezequiel também fala, né? Ezequiel 16, do 38 ao 40, ambos deveriam ser apedrejado até a morte pela população, não porque a mulher ou o homem tinha um sentimento de pertencimento ao seu cônjuge, mas porque o ato de adultério era uma séria afronta a Deus, porque ele havia constituído a instituição do casamento. Lá fora era porque a mulher era propriedade do homem, então ela não podia adulterar. Para Israel, não era uma afronta contra o marido, era uma afronta contra Deus. Deus que instituiu no Jardim do Éden se unir, casar, ter filhos, as suas proles. Então era uma afronta primeiro para Deus. Por isso que Deus diz, então tem que ser os dois. Eu me lembrei aqui de algo lendo agora, não lembrei quando estudei. Lá no Nordeste, de onde eu vim, lá de Pernambuco, você vê, irmãos, eu tenho 45 anos. 45. Então vamos colocar aí, eu vim para São Paulo com 20. Já estou 25 anos aqui em São Paulo. E na minha terra, irmão, era normal, viu? Deixa eu dizer para vocês, eu estou falando disso aí há 25 anos atrás. Vamos colocar 30 anos atrás? 30 anos atrás era normal ter lá a Rua da Prostituição. Lá em Pernambuco, 30 anos atrás, tinha uma rua que era somente de bares e tinha as prostitutas, que você ia lá, contratava aquelas prostitutas, entrava lá e tinha relação. Era uma rua para isso aqui. Né? Lá na minha terra, irmão, tinha isso aí. Não só na minha cidade, Itaquitinga, mas também na cidade de Aliança, aonde a minha tia mora até hoje. A minha irmã Cidinha, minha tia Lúcia, meu tio Luiz Carlos, até hoje. Quando meu tio passava por lá, de carro, ele falou, essa rua aqui não é para você vir por aqui não. Você não pode andar por essa rua. Né? E na época um menino de 15 anos, irmão, era inocente. Hoje, um menino de 7 já perdeu sua inocência faz tempo, né? Mas assuntos à parte. E eu já sabia porque lá na minha cidade tinha, né? E meu pai e minha mãe falavam a mesma coisa. Aí eu perguntava, tio, aqui é a rua, dava até o nome, né? Eu não sei como é que chama na sua cidade. Lá a gente chamava Cabaré.
palavra é essa mesmo. Não sei porquê, mas o nome era esse, né? Aqui é a Rua do Cabaré. Ele dizia, isso, é a mesma que tem lá em Itaquitinga. Então, não ande por essa rua aqui, não. Eu disse, sim, senhor. Pronto. Então, o que eu estou falando que era normal? Era normal homens casados com as suas famílias, com as suas mulheres. Estou falando do Nordeste, 30 anos atrás, não sei agora. Estou falando 30 anos atrás. Os homens casados, beber, fumar, os que não eram crente, lógico, né? E ir lá e contratar uma daquelas garotas de programa, uma daquelas prostitutas, né? E ter relação com elas e depois ia para casa e vida que segue. Ou seja, as mulheres, a grande maioria, sabia que os seus homens, os seus maridos, cometiam adultério com prostituta, mas elas não consideravam adultério, porque ali era prostituta e ali era um ambiente assim. Era um ambiente tão tóxico, irmão, que as mulheres casadas, como a minha mãe, não considerava adultério meu pai e beber e terminar a noite com a mulher daquela. Olha que coisa mais diabólica. Na sua cidade é assim também? Foi assim com seus pais, com seus tios, seus avós? Era normal isso aí? Na nossa cidade era super normal. Como o respirar. Então veja só, lembrei disso aqui agora, né? Que as nações agiam assim. Então, não é de Deus, nunca foi e nunca será. 1.3. A punição do mandamento. Mesmo em uma sociedade patriarcal, onde a poligamia era costumeira, contrariamente ao plano original de Deus, todos os homens quanto as mulheres tinham de compreender que havia limites muito marcantes dos que se referem ao respeito que se devia ter nas relações conjugal, mesmo quando um homem tomava mais de uma mulher por esposa, né? Como isso se controlava a promiscuidade sexual. Os relacionamentos não eram permitidos no contexto do casamento. Para a maioria das culturas, de propriedade do homem sobre a mulher. No caso de Israel, foi por causa da aliança estabelecida por Deus com eles. Já lemos Levítico 20:10. Se um homem cometesse adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera inevitavelmente seriam mortos, sendo uma ação que violava uma das condições do pacto. Deus e o povo responsabilizava ambos as partes, ambos deveriam morrer dessa maneira para erradicar a perversão dentro da nação. Aí você fala, professor, é muito pesado. Não, irmãos. Infelizmente, o fato de não se ter punição no âmbito do adultério é que nós temos hoje volta para dentro da igreja. Nós gostamos muito de falar fora. E eu acho que isso que às vezes muita gente não gosta dos meus comentários. Irmãos, nós estamos dando aula para dentro. Nós estamos instruindo dentro, não é fora. Nós estamos falando para um povo que é separado, que é santo, que quer se santificar. Então tem que trazer para dentro da igreja. Quantos pastores você sabe? Você sabe. Não precisa comentar o nome de ninguém. Você sabe que cometeram adultério com a irmã, com a mulher do outro pastor, com a mulher do outro obreiro, com a líder do departamento. E eles vai, irmão, descoberto, ou aquele momentâneo escândalo, irmão. E aí vai para outra cidade, ou abre outra igreja e vida que segue. Que perversidade é essa, meu irmão? E isso quando não denigre, é a palavra, denigre a imagem apenas da mulher. Manda ela para fora da igreja, ainda diz que foi mentira dela, ela que foi adúltera, e ele é o santo homem de Deus.
se houvesse a punição, talvez da morte não mais, mas uma punição severa, não teríamos tantos e tantos adultérios que nós ouvimos aí. Não é defamando ninguém, é a realidade. Quantos não tem? Na nossa igreja, passou alguns com essa conduta, não pastores, mas alguns homens e mulheres que queriam viver uma vida dessa. Na sua igreja, na sua cidade, vai dizer que você nunca ouviu um caso de adultério dentro da igreja? Se você não viu, me convida aí para congregar na sua igreja, na sua região, no seu estado. É nesse lugar que eu preciso, porque aqui, a internet está aí para dizer: pastor fulano de tal pega em adultério, missionária fulano de tal pega em adultério. O caso mais famoso, não vou falar nome, uma missionária, irmão, que pregou aí até em congresso gigantesco, como Gideões Missionário, e ela grávida, irmão, do amante, e pregando nos púlpitos, irmão. E a gravidez dela não era do marido, era do amante. E aí, depois que a menina nasce, até uma menina, né? 2, 3 anos, não lembro quantos anos tinha a menina, foi se descobrir, o marido foi que descobrir que a menina era filha dela. E quantas vezes ela pregou nos púlpitos, grávida do seu amante. E a gente, não, a graça está desgraçando a santidade do povo. Corrigindo a frase. A graça para esse povo é uma desgraça. A graça tem valor. A graça é valiosíssima para nós. Mas tem algumas pessoas fazendo da graça uma desgraça. E aqui não é palavrão, tá bom, irmãos? Desgraça sem graça, tá? Eu sei que você entende isso aí. E aí? Você é contra ou a favor de uma punição mais severa? Professor, sua opinião. Simples, irmãos. O homem, um pastor, que foi pego em adultério, tem perdão para ele? Hoje tem. Mas, na minha opinião, nunca mais na vida dele, ele dirige uma igreja. Que é isso, professor? Essa é a minha opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. Uma irmã que é pregadora, uma irmã que é cantora, foi pega em adultério, nunca mais é dada a oportunidade dela de ministrar a igreja de Cristo. Cristo perdoa? Perdoa. Ela vai para o céu? Vai para o céu. Mas se ele não for, principalmente os homens, deixa as mães do lado, não que as mães não sejam adúlteras. Acabei de contar um caso para você, verídico, tá aí na internet, se você quiser ver. Lógico que não vou falar o nome da irmã, mas tá aí, só pesquisar desse parâmetro que eu te falei, dessa história que eu te falei. Se é que você já não sabe, né? Mas o homem, pastor, irmão, pastor Tony, é pastor da igreja de tal lugar, foi pego em adultério com a irmã seja lá, foi pego adulterando com uma colega de trabalho, não precisa nem ser da igreja, bora tirar do âmbito da igreja. Foi pego em adultério, irmão, descoberto em adultério com uma jovem, uma mulher do trabalho dele. E o Tony tem que ser expulso da igreja. O Tony tem que ser expulso da igreja, se reconciliar com Deus e nunca mais na vida ele dirige outra igreja. Ponto. Gosto muito de uma ilustração do pastor Cláudio Duarte. Você teve hepatite B? Tive. Você sabia que com hepatite B você vai para o céu? Com hepatite B... Não, ele primeiro faz o lógico da vida, né? Com hepatite B você come, bebe, tem filho, trabalha, canta, ora, prega. Mas você sabia que com hepatite B você jamais pode doar sangue? Então, você que foi adúltero, o cidadão que adulterou, que cometeu adultério, ele pode continuar, irmãos, crente, tomando ceia, escutando na escola dominical, ouvindo culto de doutrina,
pode participar do culto, pode estar lá, mas jamais ele perdeu o direito de estar à frente de um povo que é santo. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, não vou discutir com você. Ponto. Bora para o nosso ponto de número 2. Abordagem de Jesus acerca do adultério. Da mesma forma que o assassinato nasceu como produto das intenções do coração, Cristo também considera o adultério como uma intenção claramente perversa do coração que, quando alimentada, leva à própria ação, pensa e age. Primeiro vem no âmbito do pensamento, para depois vir no ponto da ação. Mateus, capítulo ou consumação, né? Mateus, capítulo de número 15, o verso de número 18. Escrito está: mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Não se escandalize. Eu vou usar a palavra mais simples que tem, né? Mas que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Passa uma mulher e o camarada diz assim: eita, gostosa. Ele está falando o que está cheio no seu coração. E não ri não, irmã. Que também tem as devassas, as irmãs devassas. Eita, homem gostoso. Ou essa palavra não é cotidiana, não é normal que a gente vê isso aí. Então a boca fala o que está cheio, o coração. Entendeu? Então Jesus sabe disso, irmão. Sabe. 2.1. O adultério não acontece por acaso. Olha só isso aqui. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados pelas nossas próprias cobiças. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Jesus amplia o mandamento ao afirmar que ao houver o desejo de cobiça no coração, o adultério já consumiu, que já lemos, Mateus capítulo 5, verso de número 28. Quer ler de novo? Bora ler de novo. 5, 28. Eu estou no 5? Estou. 28 está aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eita! É forte demais ou não é? Então a gente precisa entender que muitas coisas, meus irmãos, acontecem primeiro no nosso coração. Tiago, capítulo de número 1, verso 14 e 15, escrito está: mas cada um é tomado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pois, havendo a concupiscência, cobiçado, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumido, gera a morte. Eita! É forte. Continuando a nossa leitura, a ação do adultério surge primeiro no seio de um coração adúltero, coração que cobiça a mulher alheia, motivando e estimulando por desejos carnais desenfreados e que anulam sua capacidade de discernir o bem e o mal. Aqui, o Senhor usa uma linguagem figurada para ilustrar a seriedade do pecado do adultério. Renunciar ao adultério ao invés da carne é doloroso, porque implica abrir mão do que produz prazer e satisfação, mas o Senhor fala claramente que esse comportamento e tudo que estimula deve ser erradicado com urgência, como se
um membro do corpo fosse arrancado. Aí ele vai dizer: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se tua mão te faz pecar, arranca-o. Mas o que ele está dizendo? O que faz você pecar? E eu tenho pensado nisso, por isso que estou trabalhando lá nesse aspecto dos homens. Às vezes, irmão, a gente sabe que a gente vai ser atraído por tal coisa, mas a gente não dispensa. A gente sabe que tal coisa é a nossa fraqueza. Você sabe. Irmã, irmão, homem, mulher, jovem, nós sabemos aonde é o nosso ponto fraco. Seja o orgulho de ser aplaudido, seja dinheiro, seja mulher, seja homem, seja bebida, seja droga, seja oportunidades ilícitas, seja coisas fáceis. Vamos falar isso aí na outra aula, não furtarás. Então, a gente sabe que tem o gatilho e a gente ainda insiste em manter esses gatilhos pertinho de nós. Em vez de arrancá-lo, jogar fora, a gente insiste em manter esses gatilhos perto de nós. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Você sabe que se você olhar, você vai pecar? Então exclui, nem olha. Você sabe que se você pôr a mão, você não vai se controlar? Então nem ponha a sua mão. Entendeu, irmão? Continuando, no 2.2. A unidade do casamento. O Novo Testamento define o casamento como uma representação da nossa relação com Jesus. Sim, aquele grande mistério, né? Como disse Paulo, o grande mistério é o casamento de um homem e de uma mulher de Cristo com a igreja. Veja só como é sério o sentido do casamento. É comparado como o casamento da igreja com Jesus. Olha quão sério é. A união entre marido e mulher exemplifica a união entre Cristo e a igreja. Essa definição nos ajuda a entender que para nós todo o ato de imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual e um atentado contra o Filho de Deus. Paulo chega a afirmar que cada relação sexual ilícita é um casamento. O corpo não é para a prostituição. Para o cristão, unir-se sexualmente com alguém que não é o seu cônjuge é violar a santidade da sua união com Jesus Cristo. Somos alertados a fugir da prostituição, uma vez que nosso corpo foi comprado por Cristo e se tornou uma morada para o Espírito Santo. Além de desonrar nosso cônjuge, afetamos diretamente nossa comunhão com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É forte. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do 15 e o 16. Olha só. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros do corpo de Cristo? Tomarás, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se junta a uma meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, diz, dois, uma só carne? Então, se você é membro do corpo de Cristo e se deita com uma prostituta, você está fazendo do corpo de Cristo uma prostituta. Que é isso, gente? Que pesado, hein? Você, meu irmão, que a gente só fala dos varões, né? A gente esquece que mulher também é adultera, né? A palavra correta. Você, minha irmã, que diz que tem comunhão, faz parte do corpo de sangue. Quando trai o seu marido, você está fazendo do corpo de Cristo um adúltero. Escrito está, irmãos. Agora eu te pergunto, a gente tem espaço para ensinar isso na igreja?
Não, só diz: tome, receba a chave da vitória. E como é que nós tratamos os adúlteros? Não mexe não, vai trazer escândalo para a igreja. Escândalo, estão fazendo o corpo de Cristo prostitutas, melitrizes, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso, você pode ler todo aí, até o verso de número 20, mas especificamente o 15 e o 16. Parabéns pela lição, parabéns. 2.3, zelando pelo mandamento. Ih, bispo, tá difícil. Zelar pelo mandamento não adulterarás, tá difícil. Por que eu falo que tá difícil? Porque não se tem a punição adequada. Isso, irmão, ou nós falamos da sinceridade da verdade com clareza, ou a gente vai estar aqui só enchendo linguiça. Não se trata com os adúlteros e adúlteras dentro da igreja da maneira que deveria. A punição que aqui é morte, mas a gente tratar com exclusão. Hoje, não sei se você sabe, se alguém for excluído por descumprir uma das regras, é processado por constrangimento. Deixa eu ler, vai, que eu perdi a linha, fiquei nervoso. Deus criou o casamento e o sacramentou para que a união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpo. A Bíblia Sagrada refere-se a essa união como coabitar, ou seja, convivência harmoniosa entre o casal, especialmente no relacionamento íntimo conjugal, sendo uma bênção para o casamento e dignificado por Deus. Digno de honra entre todos sejam o matrimônio, bem como o leito conjugal, que deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 14. Então, a relação conjugal tem que ser, já está dizendo, entre cônjuge. A palavra usada antiga, hoje não se usa mais, é coabitar, é ter relação conjugal, porque crente não faz sexo, crente não faz ato sexual, crente faz ato conjugal, porque é entre cônjuge, ok? Guarda aí no coração essa informação. A perseverança e conservação do leito conjugal gera grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo com consenso e não prolongar muito esse período de privação. Aqui é necessário, né? Tá escrito, não é uma aula de casal, mas necessário é. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 3 ao verso de número 5. Deixa eu ler para você, depois eu lhe explico. O marido pague à mulher a dívida benevolente e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A Bíblia deixa bem claro, o bispo está colocando aqui, é a verdade e precisa ser dito. Irmãos, aos pervertidos, aos doentes, àqueles que são ninfomaníacos, são perturbados, conheço alguns, mas irmãos, frequência sexual dentro do casamento é bíblico, está na Bíblia. Professor, estabelece uma regra, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana,
quantas vezes por mês, quantas vezes por ano. Meus irmãos, não tem regra. O que tem é, você tem que satisfazer o seu marido. Marido, você tem que satisfazer a sua esposa. A frequência vai de casal para casal. Eu tenho 45, a Rose tem 50. A nossa frequência não pode se comparar a um casal de 20 anos. Nem pode se comparar a um casal de 70 anos. Então, eu acho ridículo quando um palestrante para casal quer dizer, olha, tem que ser pelo menos 3 vezes por semana. Tá, mas 3 vezes por semana num casal de que idade? Senão vem a cobrança. Ah, tem que ser 1 vez por semana, tá satisfatório. Para quê? Para um casal recém-casado que tem, todos dois têm 20 anos, você acha que um casal que casou a semana passada tem 20 anos vai fazer 1 vez por semana? Vai ter o ato conjugal 1 vez por semana? Irmãos, primeira coisa que tem que se levar em consideração, a idade dos cônjuges. É conselheiro de casal que está te falando isso. A idade dos cônjuges. Primeira coisa que tem que se levar em consideração. Segunda coisa, o estado de saúde de ambos. Você sabia? Se você não sabia, eu vou te dar uma informação que não está na revista. É para quem só nós que trabalhamos com casais. Que agora já está ultrapassando a reclamação das irmãs querendo namorar, ter ato conjugal mesmo, ato conjugal com o seu marido e seu marido não quer. Estão cansados, estão preocupados, estão estressados, estão fadigados. Tem chegado aos nossos ouvidos e fomos pesquisar com outras fontes que os homens estão dizendo agora, estou com dor de cabeça, hoje eu não quero. Sério, professor? Não ri não, gente. O mundo acelerado tem imposto um aceleramento tão grande para a vida do homem, que o homem agora aqui não tem tempo, não tem mais disposição de suprir, ou como diz aqui a palavra, pagar mesmo, pagar, dívida, aqui fala pagar, é dívida, a sua mulher. Então não cai nessa. É tantas vezes por semana, não vai nessa. Primeiro você tem que saber a idade que você tem, você tem que saber se a sua condição de saúde, hipertenso, diabético ou qualquer outra enfermidade altera os hormônios tanto do homem quanto da mulher. Então, irmãos, para de querer ouvir alguém dizer que tem que ser tantas vezes. A Bíblia diz que tem que ter. Qual é a frequência? Que você não tenha, que você seja satisfeito ao ponto de não querer olhar para trás. Um provérbio que eu devia ter anotado. A alma sedenta. Perdão. A alma farta pisa o favo de mel. É doce, gostoso, mas despreza o mel. Porque a alma está farta. Mas a alma com fome come o amargo, achando que é doce. Explica isso no casamento. Quando o marido, quando a esposa estão satisfeitos, nada lhe atrai fora, porque eles estão saciados. Quando eles não estão saciados, ou você nunca ouviu um homem bonitão, uma mulher bonitona, e o camarada trai a esposa com uma mulher que você fala, não acredito nisso não. Ele traiu a mulher dele, como dizer, como é? Essa deusa por aquela motrapilha? Mentira. Sabe o que é isso? A alma com fome, o corpo com fome, come o doce achando que é mel. Quantas mulheres? Você fala, meu Deus, essa mulher trocou esse camarada bonitão, lindão, por aquilo. Foi. Sabe por quê? Estava sedenta, com fome, como o amargo, achando que é doce. Irmãos, e isso parte tudo para o adultério. Tudo que eu estou falando para você aqui. Essa lição talvez seja maior que fique, porque o assunto é necessário.
Pergunta: quantos darão a aula trazendo essas noções para você? Aprenda, irmãos. Não vai atrás de tabela, de regra, não. Cada casal é um casal. Continuando. A palavra de Deus ensina que um tempo prolongado sem coabitação pode abrir brechas para que Satanás atue. Portanto, a coabitação protege o casamento e é uma obrigação mútua entre marido e mulher. A união física sela o amor entre o casal e fortalece a comunhão espiritual. A ideia cristã de casamento é fundamentada nas palavras de Jesus, que afirma que homem e mulher devem ser considerados um único corpo, sem espaço para uma terceira pessoa. É isso. Sem comentário. Comentar o quê? Pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar. Ponto. E número 3. Objetivo do mandamento. Por ser o sexo uma dádiva do Criador, o relacionamento sexual, de acordo com a palavra de Deus, está debaixo da bênção divina, mas quando este relacionamento afronta o mandamento divino, torna-se um relacionamento prejudicial, principalmente para a comunhão com Deus. Eu concordo com o bispo, né? Ele toma o cuidado de colocar aqui o ato conjugal, o ato sexual como coabitar. Às vezes não precisa escancarar demais, né? Mas aqui ele já está falando, o ato sexual foi dado por Deus, irmãos. Como foi que você nasceu? O canal está chegando a 12 mil inscritos se você se inscrever, mas eu não posso dizer com certeza porque eu não conheço todo mundo. Mas desses 12 mil, eu acho que um ou nenhum nasceu aqui por inseminação artificial. Nasceu por causa de uma conjunção carnal de um homem e de uma mulher. Papai e mamãe foram dormir e a cegonha bateu na porta. História da carochinha, né? Então, por que se escandaliza? Como foi que você nasceu? Você não é filho de chocadeira? E mesmo para ser filho de chocadeira, alguém tinha que fecundar o ovo, né? Entende, irmãos? Que às vezes a gente fala, tabu falar de sexualidade. Pois é. Esse celular que você está com ele na mão, se tu colocar aí, homem nu, tu vai ficar horrorizado com o que o Google vai te mostrar. Se tu colocar homem, mulher nua, tu vai ficar... Meu Deus, o que é isso? Pois é. E tá na mão do teu filho. Tá na mão da tua criança. E se ele digitar essas duas palavras juntinhas, aí tu vai ver ele te dar aula. Mas a gente não pode falar. Mas é sério, irmãos. E daí é que cria uma geração perversa, porque não está sendo ensinada da maneira correta. 3.1. Guardar a santidade no casamento. Infelizmente, em nossos dias, o adultério tem causado a desintegração de muitas famílias. Ele é uma potente arma que ao longo do tempo tem devastado e estabelecido dois núcleos familiares e, portanto, a estabilidade da sociedade. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores, pregadores, líderes e até igrejas inteiras. Guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação da relação conjugal. Devemos destacar tudo aquilo que põe em risco a segurança de nosso casamento.
Toda instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com o seu caráter, portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro e fiel. Eu estava lembrando, deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Aqui, ali, ó. A liderança espiritual de Black. Deixa eu ver se eu consigo pegar, peraí. Esse livro aqui, ó. A liderança espiritual. Desenvolvendo líderes para um novo tempo. Black. Tá até marcado aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma parte marcada aqui, que eu acho que eu vi. Aqui. Gente, eu devia ter trago, porque eu lembrei dele aqui. Eu tava lendo esse livro aqui, eu ganhei. Deixa eu ver de quem que eu ganhei esse livro. Deixa eu ver se eu marquei. Olha aqui, foi da igreja ADMS, Assembleia de Deus Ministério Tempo de Semear. Foi que eu ganhei deles. Sobre uma palestra de liderança que eu dei há tantos anos. Esse livro aqui, em particular, deixa eu deixar aqui. Aqui ele tem um testemunho do Billy Graham. Vou deixar até ele aqui. Deixa ele aqui para você, se você quiser adquirir. Apesar que é velhinho esse livro, hein? Não colocaram data. Eu vou dizer para você de quanto tempo é. Mas esse livro aqui, ele tem a história de Billy Graham como liderança. E o Billy Graham ele usou de uma estratégia que poucos homens usaram e usarão. Ele contratou, literalmente contratado, 2 homens e uma mulher para que vigiasse os seus passos, para que dissesse se ele está ou não está exagerando, se ele está abraçando demais, se ele está conversando demais, se ele está com acesso a dizer para o Billy Graham, uma mulher para dizer, você está próximo demais dessa mulher. Os 2 homens para dizer, então para que ele não caísse na tolice do nada a ver, ele tinha 3 pessoas que cuidavam da relação dele com quem chegava perto dele. E falava dele sobre dinheiro, falava dele sobre oportunidades, falava dele sobre sexo, falava. Então ele se precavia com pessoas cuidando dele. Olha só que eu não esqueci, li isso aqui muitos anos atrás e ficou na minha mente. Quantos de nós, irmãos, conseguimos investir num curso do qual a gente vai falar somente para a gente se prevenir, como um homem ao máximo, homem do reino e conflito secreto dos homens? A gente não quer. A gente acha que a gente ganha, que a gente pode. E por isso que a gente vê tantas barbaridades, pastores, cantores, ministros, igrejas inteiras chegaram ao fim, como colocou aqui o bispo. Então, e aí, você já imaginou? Você tem um amigo que pode te dizer, olha, você está trocando mensagem demais com essa pessoa. Você está curtindo demais a foto desse moço aí. E aí? Eita, irmãos. Vigiar, vigiar e vigiar. É isso que a gente precisa. Continuando, 3.2. Guardar a santidade no lar. Primeiro, guardar a santidade no casamento. Agora, bora guardar a santidade no lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade e o baluarte que fortalece as nações. Um lar estável tem um efeito profundo nos filhos. Lares estáveis, baseado na palavra de Deus, geralmente, porque há exceções, resultarão em filhos e filhas fortes entre
produtivos e úteis para o propósito mais elevado de uma sociedade. Filhos que não estão cobertos com a segurança de um lar solidamente constituído em geral, porque aqui também há exceções, né? Ressalta em pessoas inseguras, improdutivas e problemáticas. Os resultados da desintegração dos lares por adultério são tristes e alarmantes. Por este motivo, urge a necessidade de guardarmos a santidade em nossos lares. Homens, principalmente homens, precisamos nos ajudar. Precisamos nos manter firme pela nossa família. Indo para o nosso ponto de número 3, nos encaminhando para o final. 3.3, guardar a estabilidade das sociedades. A sociedade só está de pé ainda porque tem eu e você aqui. Porque senão já teria desmoronado. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece a sociedade. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumada em todos os níveis: música, cinema, televisão, literatura e etc. Lares com casamentos estáveis e com pais preocupados com a saúde emocional de seus filhos podem orientar mais eficazmente para neutralizar os efeitos dessa perversão. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques à consciência e os pensamentos dos filhos. Casas com casamentos fortes geralmente resultam em filhos e filhas com profunda base morais e bom discernimento para distinguir entre o certo e o errado. É dentro do lar. Como eu falei, como o bispo está falando, há as exceções, mas 90% ou mais, uma família bem alicerçada, bem estruturada, gerará filhos e filhas que sabem discernir o certo do errado, o profano do santo, o moral do imoral. Então é nossa responsabilidade, como homens e como mulheres, ensinar a verdade da palavra de Deus, para que eles possam caminhar no caminho do Senhor. Para concluir, nos diz assim o bispo: manter a família com princípios e valores cristãos é um desafio na pós-modernidade. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, com o auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinamentos em prática. Deste modo, as contaminações do mundo sobre a família pode ser identificada e refutadas quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Podemos refutar tudo o que é imoral. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha se fortalecer e ver quão importante é o não adulterarás. Eu gosto sempre de dizer que sabe por que eu sou fiel a Rose? Não é porque eu a amo, é porque eu amo Deus. Porque no dia que eu deixar de amar Deus, eu serei infiel a ela.
Então, quando você vê homens, mulheres infiéis ao seu cônjuge, é que ele já não tem amor e temor de Deus. Que Deus abençoe. Eu espero você na próxima aula e estendo o convite a vocês, homens, para essa mentoria, para que Deus faça em você aquilo que Ele planejou. Vamos despertar do homem, vivendo a integridade do reino. Deus te abençoe e até a próxima aula. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Deus abençoe. Espero vocês na próxima aula. Querendo Deus. Tchau, povo.